Bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, estou aqui nesse dia de feriado, né, de 12 de outubro, gravando a continuação do encontro 2, né, sobre noções básicas, aspectos gerais da estatística básica. Então, a gente já falou sobre isso, a gente iniciou o tópico sobre histórico na última aula, falamos sobre alguns conceitos, vamos continuar sobre conceitos, falar sobre os tipos de variáveis e a organização desses dados quantitativos, dessas variáveis quantitativas. Eu vou finalizar a aula de hoje, onde eu basicamente vou falar sobre gráficos e tabelas, a forma de apresentação de gráficos e tabelas. Então, na última aula eu falei para vocês que era fator, né? Fator, então, é um termo que vai denominar esse conjunto que representa o tratamento, em que eu melhor expliquei na última aula, quando eu falava fator dosagens de adubação. E aí, cada dosagem 1, 2, 3, 4, né? A dosagem de 10 quilos por hectare, 15 quilos por hectare, 20 quilos por hectare. Cada unidade seria chamada de tratamento, onde cada tratamento eu vou tentar investigar qual seria o tratamento, qual seria a dosagem que promoveria melhor índices, maiores patamares de produtividade. E é claro que a forma de eu enxergar melhor, a ferramenta que a gente utiliza para enxergar o melhor tratamento seria através das variáveis dependentes. Um exemplo dela é número de vagens por planta, número de frutos por planta, ou próprio índice de produtividade, a quantidade na parcela produzida em 10 metros quadrados em quilos por hectare. Então, um tratamento que apresentar uma média de produtividade maior, né? Tratamento de 10, de 15, de 20, de 30, de 25, de 30 quilos por hectare, aquele que apresentar melhor performance e que estatisticamente, né, através dos testes inferenciais, indicar qual apresentaria maior patamar, estaria em destaque, seria a dosagem recomendada. E para a gente poder enxergar essas diferenças entre esses tratamentos, eu não posso colocar a dosagem de 10 quilos por hectare num único espaço amostral. Eu tenho que utilizar mais de um espaço amostral. E para isso nós repetimos. Então, quanto mais variável forem os meus tratamentos, o meu espaço amostral, maior será o meu número de repetições. Quanto menos variável, então, lembrem, o número de repetições ele tem a ver com média e desvio padrão. O desvio padrão tem a ver com essa variabilidade que os meus tratamentos apresentarão no meu espaço amostral. Por exemplo, se eu comparasse um ensaio de campo e um ensaio de laboratório, eu vou tender a ter uma influência maior do ambiente nos experimentos de campo do que nos experimentos de laboratório, onde eu consigo controlar melhor condições de temperatura, de luminosidade, de características que possam influenciar na performance do tratamento. Então, o resultado, né, que é medido através de uma variável dependente, de uma variável resposta, o eixo Y, ele pode ter influências e mascarar o verdadeiro resultado de quem é realmente melhor ou pior. Então, apresentar uma tendência. Então, vocês vão observar que dos diálogos sempre dessas aulas serão sempre a apresentação de um trabalho, né, uma estratégia experimental que vocês vão estudar em estatística experimental para evitar com que haja um favorecimento de um tratamento A ou tratamento B, C ou D. Que o tratamento A, B ou C tenha uma maior média, uma maior tendência central, fruto de obra do acaso, fruto do esforço, né, fruto de uma consequência de que o melhor é aquele tratamento e não que ele foi favorecido por qualquer outra influência do homem, qualquer outro erro experimental. E quando a gente fala de testemunha ou controle, né, a testemunha, o controle positivo ou o controle negativo ou a testemunha, nada mais são que um tipo de tratamento. Um tipo de tratamento que vai representar os extremos. Se é dosagem, o exemplo que eu estou utilizando, o controle negativo seria aquele controle sem nada, né, sem aplicação do fertilizante, sem a aplicação zero do fertilizante. E o controle positivo
seria aquele controle em que, num experimento anterior, já é sabido que ele é o melhor entre os demais. Então, você vai colocar a dosagem pré-definida. Então, as amplitudes, até quando eu devo finalizar, organizar com o tratamento as minhas amplitudes, né? Amplitudes seriam os meus tipos de tratamento, se eu colocar até 30 quilos por hectare, e se eu já tiver uma informação prévia de que 45 quilos por hectare é o que vai promover a melhor performance de produtividade, então, nos meus tratamentos, no mínimo, eu tenho que chegar até o patamar de 45 quilos por hectare. Então, quando você não tem essa informação prévia, que é um outro ponto, uma outra questão, você vai tentar aleatoriamente e até conseguir observar a resposta. Se o último tratamento, né, se você não souber o controle positivo e se no seu último tratamento apresentar melhor média, melhor tendência central, isso é um forte indício de que o seu controle positivo, né, de que o seu patamar máximo de resposta, né, medido pelas variáveis, né, dependentes, variáveis de respostas, ele possa ser superior ao que você está utilizando. Então, isso são questões de que um número oferece uma informação e que essa interpretação desse número vai desencadear desdobramentos nessa análise, tá? E aí eu falei na última aula também sobre a variável, né, a variável que a gente utiliza. Os tratamentos também podem ser considerados também como variáveis independentes, né? Então, vamos ter uma conexão aqui, tratamento, controle positivo ou negativo seriam tratamentos, e as próprias variáveis independentes, né, que são promovidas, que são decididas, que são apontadas por um projeto científico, pelo pesquisador, pela pessoa que vai avaliar no campo, eles têm uma ligação entre si, eles têm conexões conceituais entre si, tá? Então, e se a gente fosse representar no eixo cartesiano, a variável independente, os meus tratamentos, sempre eu apresento no eixo X, e uma variável dependente, a variável resposta, aquela que eu utilizo para mostrar as diferenças entre os meus tratamentos, ela é a variável que vai ser representada pelo eixo Y. Então, ela é chamada de variável dependente ou variável resposta. Então, essa variável dependente, né, seria representada, lembrando que sempre no eixo cartesiano, nós temos valores que são positivos, valores que são negativos, às vezes a natureza das medidas coletadas, elas não têm valores negativos, e a gente tem uma ideia errônea de que o eixo cartesiano só apresenta dados positivos. Não, você tem o seu valor de 1, né, até o infinito positivo, 1 até o infinito negativo. E da mesma forma, os valores da variável independente que eu acabei de explicar seriam representados também, né? Então, às vezes, você tem valores que são qualitativos, né? Não são negativos. Então, tudo vai depender da natureza dessas variáveis que você está plotando matematicamente dentro dessas coordenadas. Então, isso seria o que a gente chama de um espaço amostral de 2 dimensões. Mas existe um terceiro espaço que a matemática permitiu representar, também um espaço que inclui, além de x, y, nós temos também o eixo z, né? Então, eu posso representar 2 variáveis dependentes ao mesmo tempo nessa escala que a gente chama tridimensional, né? A nossa acuidade visual humana, ela permite enxergar as coisas em 3 dimensões. Então, você vai ter o eixo x, né? Também você tem o eixo x positivo e negativo, eixo y positivo e negativo, e eixo z também positivo e negativo, e o ponto aqui representado por x, y, z, dentro dessa coordenada cartesiana, né? Então, todos esses dados, e que o eixo x vai continuar sendo representado pela variável independente, e o eixo x, o eixo y e z seria representado pelas variáveis dependentes, né? Existem também, vocês poderiam me perguntar se existem outras dimensões, 4, 5, 6 dimensões, em que visualmente a matemática, os programas computacionais podem representar também. Mas o que é mais comum a representação são, né, no eixo x, y,
duas dimensões, ou nessa ilustração que eu estou apresentando para vocês aqui do eixo cartesiano, em três dimensões, onde z e y poderiam ser representados pelas variáveis dependentes. Lembrem que esse modelo de representação gráfica, vocês têm lá os mapas lá da agricultura de precisão, os mapas de distribuição de calcário, de produtividade, que são produzidos dentro das colheitadeiras, né? Então, se você estudou, fez algum curso, ou então já viu alguma coisa, em Introdução à Agronomia, eu passei um vídeo para vocês falando sobre agricultura de precisão, então lá eles utilizam esse modelo para representar, né, aqui seriam as coordenadas de espaço, e o Z poderia representar os dados de produtividade, os dados de distribuição de doenças, os dados de pH, né? Então, você distribui em quadrantes, né? Aqui seriam os dados também, né? Você pode ter o eixo Y, pode, ao invés de ser uma variável dependente, ela também pode representar uma variável de distância, né? Uma variável independente, para apontar da onde que está o quadrante do espaço da onde foi coletada, lá no solo, né? Num campo, num talhão de produção. Então, ainda sobre termos estatísticos, nós temos aqui alguns conceitos importantes, né, que são essenciais, como unidade experimental, ou unidade e unidade de observação. Então, é a menor unidade a fornecer uma informação que vai designar os indivíduos que estão sendo estudados. Esses indivíduos, no caso, dentro da área de agronomia, são representados ou por animais, ou por vegetais, por plantas dentro de um espaço, dentro de uma área, de uma mesma área, que seria representada por essa unidade experimental, por esse espaço amostral que você vai colocar para observar. E aí, nessa área, é claro que às vezes você tem uma quantidade muito grande de plantas, uma quantidade muito grande de animais, e você vai fazer a observação, vai fazer o registro da ocorrência dessa unidade experimental, coletando dados de alguns indivíduos. Às vezes, a análise, né, nesse espaço amostral, ela é drástica e acaba eliminando um indivíduo. Então, não dá para utilizar todos os indivíduos da população, principalmente quando você faz uma avaliação no tempo, né? E você precisa de indivíduos dentro dessa unidade experimental para realizar essas observações. Observações pelas variáveis, né? Pelas variáveis dependentes, né? E essas medidas, elas vão ter várias unidades, várias informações a respeito de cada uma, em que cada informação você depois vai realizar a aplicação de alguns testes estatísticos, gerando o que a gente chama de dados, informações que podem ser qualitativas ou que podem ser numéricas, obtidas a partir dessa unidade experimental. E essa informação você vai poder distinguir quem é o tratamento melhor, né, dentro do fator que você está considerando. É claro que quando você obtém esses dados e obtém outros dados a partir dessas informações, a gente tem o que a gente chama de uma medida chamada de parâmetro, que nada mais é, conceitualmente, de uma medida obtida a partir de uma variável, né? De uma variável, você mediu a altura, e aí você calcula a partir da testemunha, ou você tem uma medida, né? Pegando o exemplo anterior, da dosagem de fertilizante. Então, você pode calcular a eficácia, né, da dosagem de fertilizante comparando com a testemunha. Se a produtividade da testemunha foi de 5 quilos por hectare e da produtividade do tratamento 1 foi de 40 quilos por hectare, você pode fazer uma relação de porcentagem, né, de 100% corresponde a zero, tratamento 0, e tratamento 1 é o controle negativo, ou testemunha, e o tratamento 1 seria de 10 quilos por hectare. E essa produtividade, esse valor de porcentagem que você tem, que em alguns casos pode ser chamado de eficácia, de porcentagem de eficácia da adubação, ele pode ser chamado de parâmetro. Então, aquilo que é calculado a partir desses números, instrumentos que nós temos de medida das variáveis dependentes, como uma balança que mede peso, como uma trena que mede
uma medida de tamanho, como um termômetro que mede a temperatura, essa é a variável dependente. Então, a diferença entre uma variável e um parâmetro, né, seria isso. Então, a variável é obtida a partir de um componente de um instrumento, e o parâmetro é o desdobramento dessa variável, utilizar uma fórmula matemática para obter um outro valor. Índices de diversidade também são denominados taticamente de parâmetros, tá? Então, eu pulei aqui depois desses dados que eu obtenho, né, que foram obtidos a partir da unidade experimental, eu tenho uma variável dependente, que nada mais é que toda a característica observada em uma unidade experimental que pode variar de um indivíduo para outro. Então, na verdade, a variável, como o próprio nome está falando, quando eu estabeleço as minhas dosagens, né, de fertilizantes, quando eu estabeleço dosagens de um antibiótico, quando eu estabeleço diferentes avaliações, né, de diferentes talhões em locais diferentes no estado de Goiás, eu espero que exista uma resposta diferente às minhas variáveis, mediante aos meus tratamentos. Então, cada tratamento, não faz sentido eu colocar tratamentos que são iguais. Então, eles, no mínimo, têm que expressar, têm que ter variabilidade entre eles. Então, olha que interessante, né? Anotem no caderno de vocês. No meu tratamento, os indivíduos, né, as plantas que fazem parte do tratamento 1, eu quero que elas sejam iguais, que tenham muito pouca variabilidade, tá? Então, no tratamento, eu não quero variabilidade, mas entre os meus tratamentos, eu desejo variabilidade. Entre o tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, tratamento 4, eu desejo variabilidade. Então, coloquem aí no caderno de vocês. No tratamento, não desejo variabilidade. E entre os tratamentos, desejo sim variabilidade. Então, é um antônimo, né? Então, uma ideia diferente em que, dessa forma, eu vou conseguir distinguir, dessa forma, experimentalmente, eu vou conseguir mostrar, através da média, quem é o meu indivíduo que apresenta, que se destaca como maior, e um indivíduo que se destaca com menor média, ou menor medida de tendência central. Então, aqui, a minha unidade, geralmente, eu tenho que ter, está equilibrada a distribuição dessas plantas. Então, a gente sabe que todos os talhões dos vegetais, né, eu peguei aqui um exemplo, levando em consideração a agricultura, o espaço entre plantas e o espaço, né, o alinhamento, né, as distinções entre linhas e entre plantas, elas devem ser as mesmas, né? Então, essa distribuição que seria representada, né, a forma como você vai representar o dossel, ela deve apresentar uma relação equidistante entre os indivíduos. E, normalmente, você tem uma representação dessa unidade experimental em um tamanho equilibrado. Então, as minhas linhas, aqui eu tenho uma unidade experimental com 3 linhas, onde cada linha eu tenho 10 plantas, sempre tem que ser, vocês vão observar que muitos ensaios experimentais são, às vezes, quando não tem o equipamento, a gente realiza plantio à mão, ou quando você tem uma plantadeira, você coloca dentro dos talhões, dentro dos espaços experimentais, né, uma plantadeira específica para experimentos, para que você consiga implantar, fazer o plantio, o semeio, na condição que você deseja. Então, aqui eu tenho 10 plantas na primeira linha, 10 plantas na segunda linha, 10 plantas na terceira linha, e aí o conceito de unidade experimental. Tudo isso aqui é uma repetição dentro de uma área, né, que tem, né, uma largura, né, de 1,4 aqui, e aqui o espaço, né, que a gente chama de bordadura, de 0,2, né, a bordadura mais externa, e a distância entre linhas de 0,5 metros. E esse conjunto de plantas, 10 mais 10 mais 10, seria dessa repetição, seriam 30 plantas, né? Um total de 30 plantas por unidade experimental. Se eu tenho 5 repetições dessa unidade experimental, essa é uma das unidades experimentais do tratamento 1. Então, eu tenho
5 tratamentos, 5 repetições, então 5 vezes 30 seria, né, 150 plantas representaria o tratamento 1. E se eu tenho, né, um ensaio com 5 tratamentos, né, então eu vou ter 750 plantas, o total de unidades experimentais, ou seja, cada planta vai servir para avaliar a performance das minhas dosagens do meu ensaio. Vou repetir. Se eu tenho 5 tratamentos, né? Vamos começar do interior. Se eu tenho, vamos pegar 5 tratamentos. Esses 5 tratamentos são espalhados em 5 plantas, né? 5 repetições. E cada repetição eu tenho 30 plantas, então numa repetição eu tenho 30 plantas, então 30 vezes 5 repetições, né? 3 vezes 5, 150 plantas, ou seja, um tratamento, ele é repetido, né? Ele vai ter 5 vezes 30, ou seja, né? 30 plantas em cada unidade experimental, então eu tenho unidade experimental 1, 2, 3, 4, 5, que são 5 repetições. Então, tratamento 1 eu tenho 150 plantas, e aí eu tenho mais outros 5 tratamentos, então eu vou multiplicar, né, 5 vezes 150, onde eu vou ter 150 plantas para explicar as diferenças entre os meus 5 tratamentos. Ou seja, adiantando aqui um pouco da informação, né, o número de tratamentos, anotem no caderno de vocês, o número de tratamentos vezes o número de repetições, vezes o número de indivíduos na repetição, vai dar o total de unidades experimentais. Então, o que é unidade experimental? Unidade experimental é igual ao número de tratamentos vezes o número de repetições e o número de indivíduos por repetição, você vai ter um número total, que nesse caso o número de indivíduos que a gente está considerando seria o número de plantas que a gente tem aqui representada por essa ilustração. Então, essa ilustração é um tipo de repetição que nós temos no nosso experimento. Outra questão importante, né, que agora a gente vai mudar um pouco do que a gente está falando, é sobre o conceito de população e amostra, né? Então, população é um conjunto de unidades experimentais que apresenta uma ou mais características em comuns. Os elementos que compõem são denominados de amostras, e como exemplo de uma população, nós temos uma população de pinheiros, uma população de canela, uma população de comprimidos de um determinado remédio, do lote 53, barra de 198, né? Nós temos 198 lotes, o lote 53. Uma população de grãos da safra de 2006, 2007 de feijão. Então, nós temos uma quantidade maior, né? Então, normalmente, o que a gente utiliza dentro da estatística, né, para representar o todo, né, o todo seria a população, e a amostragem seria uma parte dessa população. Seria a amostra. E o que é a amostra? A amostra é qualquer fração. Fração é parte dessa população aqui. Ó. Por isso que eu coloquei essa ilustração, que deve ser representativa e não tendenciosa. Eu não posso favorecer alguns indivíduos da população. A medição de 50 esporos de fungos para representar uma espécie é uma forma, né, de você medir a morfometria e falar, não, essa espécie desse fungo, ou então qualquer medida morfométrica de grupos de indivíduos, você tem que ter uma unidade que normalmente esse número de repetições que está sendo apresentado aqui de 50 esporos, ou 100, ou 10, né, ou 200. Então, esse número de repetições ele é baseado em duas medidas que a gente vai estudar mais à frente, que é a média e o desvio padrão. Existe uma forma de cálculo de obter a quantidade de repetições para poder obter essa amostra, né, saber quanto do total da população que eu vou realizar essa minha amostragem, essas repetições que eu vou obter, tá? Então, a minha amostragem, ela vai ser representada por um número de indivíduos, um número de representações da minha população, de forma que é uma parte da minha população e eu não posso favorecer esse meu indivíduo, eu não posso ter uma relação tendenciosa. Então, isso é muito importante
como um conceito básico, né, a questão de que todos os tratamentos, de todos os acontecimentos, as observações que são obtidas na sua análise, elas não estejam sendo manipuladas ou influenciadas pelo olhar humano. Então, eu coloquei aqui, eu tenho minha população, e nessa minha população eu vou realizar uma amostragem, pegar alguns desses indivíduos aleatoriamente. É claro que essa quantidade aqui, eu tenho uma amostra de 6 indivíduos, essas 6 indivíduos é baseado na média e no desvio padrão, na variabilidade que existe, na tendência central dessa população e na variabilidade que existe nessa população. E a partir dos resultados que eu vou obter, que eu vou imprimir aqui de variáveis resposta, variáveis dependentes sobre essa amostra, eu vou fazer uma inferência, eu vou ter um desdobramento sobre essa população. Os dados que a gente vê de estatística, né, os dados do IBGE, que são feitos anualmente sobre mais diversas áreas da população, auxiliam, né, o executivo dos governos a imprimirem, teoricamente deveria, né, às vezes a gente fica em dúvida, mas teoricamente deveria auxiliá-los na tomada de decisão da forma de imprimir políticas públicas nos municípios, nos estados, no país, né? Então, para os cidadãos, né? Para a população em si. Então, essas amostragens que a gente obtém, que a gente vê, por exemplo, dentro das estratégias do IBGE, auxiliam a ter uma informação a partir da população. Então, essa amostragem eu posso calcular, ou às vezes tem pessoas que são especialistas que conseguem fazer um desdobramento do número de indivíduos, tá? Mediante essa população. A respeito, né, dessa questão, por que não analisar a população como um todo? Mais à frente eu vou explicar a respeito disso. Aguardem só mais um pouquinho. Mas uma outra forma de representar, ó, eu peguei aleatoriamente alguns indivíduos da minha população, fiz uma amostra, e essa amostragem, em cima dela, que eu vou fazer inferências, eu vou ter conclusões a partir dessa minha população. Essa população aqui que está sendo representada por pessoas, que na agricultura vai ser representada por cavalos, por vacas, por animais, ou, né, por soja, feijão, indivíduos, né, que vão estar ocupando um espaço, né, um espaço geográfico em que você vai realizar o plantio para realizar essas inferências, tá? Então, às vezes você tem coletas, né, com grãos, isso é muito comum, a realização de várias amostragens em cima dessa população, mais de uma amostragem. Aqui é só para ter uma informação inicial do que a gente vai estudar mais à frente. Você tem uma amostra 1 com N, que é o tamanho da minha amostra, com 3 indivíduos. A amostra 2 com N, que é o tamanho, né? Vou pegar 3 indivíduos aqui e vou realizar inferências. E aqui a amostra K, né? Uma amostra vai seguindo várias amostragens que a gente pode estratificar a partir dessa população. E aí você pode empregar métodos de estatística. Esse aqui é um gráfico representando a média e o desvio padrão. E aí fazer uma análise conclusiva sobre a população. Então, ao invés de realizar uma amostragem única, você pode estratificar e pegar várias amostragens, ou no tempo, ou no mesmo período. Isso, imagine plantas, imagine animais, imagine a população que você esteja considerando, em que você quer ter uma conclusão a partir dessa população. Então, desdobrem para o objetivo, o alvo que vocês têm, alvo de estudo dentro da área dos estudantes, né, do curso de agronomia. Aqui, né, o que seria um outro tipo de amostragem, né? Amostragem que você né, uma fração que a gente falou, que retira da população, são todos os elementos da população que têm a mesma probabilidade de pertencer a essa amostra, né, que não haja uma tendência. E nessa amostragem eu posso ter uma amostragem aleatória simples, a gente utiliza muito isso para a coleta de solo, que equivale a um sorteio lotérico, né? Você pode, hoje em dia tem programinhas, tanto do celular como em sites, que sorteiam números, né, de indivíduos,
e aí auxiliam nesse processo de tomada de decisão e até mesmo da distribuição aleatória dos tratamentos no espaço amostral. Outra amostragem que é estratificada, né? Então a população é organizada em grupos ou estratos e os elementos da amostra serão retirados de cada estrato, né? Então eu coloquei aqui um exemplo, né, de amostragem estratificada e aqui um exemplo de amostragem simples, tá? Então a aleatória é simples, estratificada e a sistemática, né, seria a população ordenada em escolha, é ordenada e a escolha dos elementos da amostra é feita periodicamente dentro de um espaço, de um período de tempo, né? Então, existe uma ordenação dos indivíduos, por exemplo, se a variável é a questão de altura, você separa os indivíduos e deixa juntos os indivíduos com a mesma altura e faz uma inferência, uma avaliação entre os indivíduos com a mesma altura, né? Então, se você tem isso, essa sistemática muito interessante para experimentos de campo, que haja uma heterogeneidade muito grande entre o seu ensaio. Se você tem mais de um fator, o experimento é muito grande, você vai ter uma heterogeneidade, então deixar muito próximos os indivíduos que são mais próximos e aqueles que são diferentes e compará-los, né? Comparar indivíduos dentro de uma mesma escala. Comparar indivíduos de escalas diferentes não é permitido. Por exemplo, se você tem cultivares que são precoces, o ciclo dessas cultivares precoces é diferente de avaliar em conjunto variáveis que são tardias, o ciclo mais longo. Então, é injusto você comparar indivíduos que tenham diferenças fisiológicas tão marcantes, tão decisivas. Isso falando para qualquer espécie de plantas. Então, você precisa separar e realizar. Se você quer comparar cultivares precoces, a produtividade de cultivares precoces com cultivares tardias, o tempo de uma cultivar precoce vai ter lá 70 dias, 80 dias, e de uma cultivar tardia vai ter 120 dias. Então, você precisa ter um espaço de tempo, né, ajustado para avaliar separadamente as cultivares precoces em detrimento separadamente das cultivares que sejam tardias. Então, essa ordem seria um tipo de amostragem que seria representada essa amostragem sistemática. Então, por que nós, agora, a pergunta, né, que eu falei para vocês, por que nós não usamos toda a população, que é uma das questões, né? Vocês talvez tenham entendido nos 3 tipos de amostragem que eu apresentei para vocês, uma certa... professor, o senhor está complicando o processo, analisa todos os indivíduos dessa população. Mas por que a gente não analisa todos? Primeiro, porque o custo é muito alto para obter informação de uma população toda, quando você tem uma quantidade imensa de indivíduos. Então, a questão logística, a questão do tempo, você precisa avaliar tudo dentro do mesmo momento de avaliação, né? Então, a amostragem auxilia a você não criar erros experimentais ou você avaliar sempre dentro de um mesmo espaço, para evitar com que haja favorecimento de alguns indivíduos dessa população. O tempo muito longo para obter informação dessa população. Então, eu não posso ter um experimento em que eu vou avaliar, em que eu tenho que leva muito tempo, uma semana inteira, para avaliar esse ensaio. Não, eu tenho que avaliar no dia que eu me proponho a avaliar. Então, ensaio de campo, eu vou ter lá um determinado período para avaliar, então eu tenho que fazer um planejamento da minha amostragem para que eu tenha um dia, no mínimo, né, para eu ter informação, para eu coletar as minhas variáveis respostas ou variáveis dependentes da minha população. Outro ponto, né, do porquê que eu não uso o total da minha população é que algumas vezes é impossível, por exemplo, é impossível você estudar toda a população, né? Então, como que você vai estudar, o exemplo, né, o estudo da poluição atmosférica, você estudar todo o ar que existe no planeta, né? Então, são questões que, às vezes, se vocês pararem para refletir, vocês não vão conseguir obter informações a partir dessa população. Algumas vezes, logicamente, é impossível, por exemplo, em ensaios destrutivos, às vezes você faz ensaios experimentais em que você vê resistência a um patógeno de solo e o patógeno mata a planta. Então, você vai avaliar em períodos, em condições periódicas,
as plantas vão morrer, ou então que você vai destruir, vai matar as plantas, como que você vai estudar toda a população? Então isso são algumas das justificativas do porquê que a gente não utiliza, não usamos a população toda. Então, sobre essa amostragem, né, essas variáveis, agora falando do eixo, exclusivamente do eixo Y, ela pode ser representada, que vocês devem entender, por variáveis quantitativas, variáveis de quantidade, que seriam representadas no eixo Y, variáveis numéricas. E aí nós temos dois tipos de variáveis quantitativas. O primeiro tipo de variável numérica ou quantitativa, que a gente chama de variável discreta. Anotem aí, variável quantitativa discreta, que são representadas por valores inteiros. Olha aqui, ó, a representação de variáveis quantitativas discretas, quando não tem casa decimal. Então, exemplo, número de filhos nascidos, vivos, número de casas de alvenaria, número de pessoas com disfunção renal, número de plantas vivas, número de plantas mortas, né? Você quer avaliar o dossel da população de plantas, você pode representar os dados pela variável quantitativa, ó, variável quantitativa discreta. E aqui o outro tipo de variável quantitativa são as variáveis quantitativas contínuas, que são dados que apresentam um valor dentro de um intervalo, dentro de uma variação, ou, né, um valor de 0 a 100, de 100 a 150, né, que seria o que a gente está falando de variação, ou intervalo, ou valores decimais. Eu coloquei aqui um exemplo de valores decimais, que seriam os preços, de 2,25, 1,75, que seriam variáveis quantitativas chamadas de contínuas. Exemplo de variáveis quantitativas contínuas são a quantidade e a concentração de componentes de remédios, a taxa de glicemia, taxa de fotossíntese, né? Eu já fiz avaliação de taxa de fotossíntese em plantas. Ou seja, se eu perguntar para vocês lá nas questões quem são as variáveis quantitativas, o que elas são, as variáveis quantitativas são variáveis numéricas, que podem ser de dois tipos: variáveis quantitativas discretas, que são representadas por valores inteiros, ou variáveis quantitativas contínuas, que seriam representadas por intervalos de variação ou por valores decimais. Bem fácil, não tem jeito de errar com relação às variáveis quantitativas. Então, da mesma forma que existem as variáveis quantitativas, agora o segundo grupo de variáveis, a gente está falando do eixo Y, né? Variáveis que serão utilizadas para mensurar e mostrar as diferenças entre os meus tratamentos, entre o meu eixo X, né? Aqui o eixo X aqui. Então, temos as variáveis quantitativas e temos as variáveis qualitativas, né? Então, agora fica fácil entender. Ou categóricas, que são categorias, que são nomes, qualidades ou atributos. E da mesma forma, as variáveis qualitativas, elas seriam representadas, elas vão fornecer uma informação não numérica, que podem ser de dois tipos, que são qualidades, que são atributos, que são categorias ao meio eixo Y. Então, o slide anterior e esse slide é uma forma de caracterizar essas informações que são obtidas a partir, né, da minha variável independente dos meus tratamentos, a forma de eu mostrar as diferenças entre os meus tratamentos. E o primeiro tipo de variável qualitativa é a variável qualitativa de nível nominal, onde existe uma denominação categórica, são os tipos chamados de binomiais, né? Binomiais é quando são só dois nomes. O sexo é uma variável qualitativa binomial, só existem dois, o sexo considerado o sexo biológico, né? Então, você vai ter ou masculino ou feminino, né, sendo considerado. É claro que você pode, dentro de uma proposta de um projeto, você pode considerar o sexo como outras vertentes, outras possibilidades, né? E aqui o fator RH, né? Fator RH positivo, fator RH negativo, né? Que seria o que a gente tem, ou a gente chama de variável qualitativa polinomial. Então, variáveis binomiais, presença e ausência também é uma variável qualitativa nominal aqui, né? Então, você tem um determinado ensaio, a planta morreu, se está viva ou se está morta. Então,
Isso também, esse positivo ou negativo, né? Vivo ou morto, é uma variável qualitativa nominal, e aí a gente chama de binomial. E quando eu chamo bi, é 2, e poli é vários. Então, nós temos aqui nomes como os tipos sanguíneos, a cor dos carros, a questão do tamanho, que eu posso colocar pequeno, médio e grande, que é uma variável, às vezes, de olho, de uma espiga de uma planta, você pode não medir e dar uma inferência de qualidade dessa espiga. E colocar uma variável qualitativa nominal do tipo polinomial. Ou eu posso ter um nível ordinal, né? Uma variável qualitativa em que eu vou colocar, quando se fala de nível ordinal, existem graus de intensidade entre essas variáveis qualitativas. Exemplo, graduações de cor, escalas subjetivas, né? Então, tem alguns gráficos em que você vê um nível máximo de praga, de doença, de distribuição espacial de um determinado inseto, de uma praga. Você vai ter normalmente colorações avermelhadas e colorações azuladas, níveis e tons mais azulados seriam que tem menores intensidades daquele indivíduo naquele espaço. Gráficos de distribuição espacial normalmente utilizam informações qualitativas de nível ordinal, usando escalas de cores, né, graduações de cores. Aqui, escalas subjetivas que são criadas, né, subjetivas é que eu posso criar, posso dar nota 1 para pouco inseto, pouca doença, nota 2, moderada quantidade de doença, nota 3, né, elevada intensidade de doença, assim como a história da amplitudes que você pode colocar de resistência a uma doença num animal, numa planta, você pode colocar notas, e essas notas ordinais seriam as variáveis qualitativas. Então, bastante simples, né? A variável qualitativa, ela pode ser nominal, então ela pode ser binomial ou polinomial, né? Então, elas são diferentes uma das outras, sem ordem, e aí nós temos a ordem, as variáveis qualitativas de nível ordinal, onde apresenta graus de intensidade. Na nominal, existe uma denominação de categorias que representariam essas variáveis, tá? Então, estudem bastante esses dois slides aqui, variáveis quantitativas e variáveis qualitativas, porque é através delas que todos os ensaios, as formas de quantificação dos seus dados serão representadas, né? Então, vocês, agrônomos, vão utilizar variáveis tanto quantitativas quanto qualitativas para mostrar as diferenças entre os seus tratamentos. Vocês têm, na sua fazenda, 10 talhões, vocês podem utilizar variáveis quantitativas ou qualitativas, obtidas por uma colheitadeira, obtidas por coleta de dados humana, por estratégias, instrumentos de medida, e esses instrumentos de medida vão dar informações que serão representadas por variáveis qualitativas ou quantitativas, e que vocês vão mostrar as diferenças entre os talhões da sua propriedade, e se o talhão, se um determinado talhão se destaca, por que ele se destaca, você, como agrônomo, vai investigar e vai corrigir os problemas que ocorrem no pior talhão da sua fazenda, tá bom? Então, aqui, uma representação, as variáveis que eu falei, as variáveis dependentes, elas podem ser qualitativas, como sexo, religião, naturalidade, cor dos olhos, faixa etária, ou elas podem ser quantitativas. É claro que nos ensaios experimentais nós temos uma grande presença de variáveis quantitativas aqui que são numéricas. Elas podem ser discretas, quando os valores são inteiros, como quantidade de estudantes de uma disciplina, quantidade de cômodos de uma residência, ou elas podem ser contínuas, como o tempo de voo entre duas cidades, duração de bateria de um telefone. Tá? Então, assim, a gente finaliza esse tópico sobre variáveis. Então, na aula de hoje, eu expliquei bastante sobre variável dependente. Então, dei um olhar maior dessa variável dependente, que ela é muito importante para ser implementada sobre as minhas amostragens ou sobre a minha população, né, que a gente explicou até agora. E é claro que essas medidas, essas informações, elas são sempre obtidas em bancos de dados, e eu vou dar uma aula para vocês mais à frente aqui, por exemplo, eu coloquei um tema,
Eu coloco educação física e aqui as revistas de educação física que vão falar, que vão implementar, em que cada experimento, independente da área, vai conter tratamentos, vai conter repetições, vai conter variáveis quantitativas, variáveis qualitativas, para explicar uma determinada, para obter a resposta a uma determinada hipótese da minha pesquisa. Então, nós temos nessas revistas científicas, se eu clicar numa revista, anualmente elas publicam o que a gente chama de volume. Então, o volume 15 é o volume, vocês vão estudar isso estudaram isso em metodologia científica. Então, volume 15 significa, ela foi publicada de janeiro a junho, e depois ela publicou um número 2 de julho a dezembro. É claro que algumas revistas podem publicar uma edição, revistas científicas, uma edição por mês. Então, o volume vai ser o mesmo. O volume é o número relacionado ao ano. Então, se tivessem 12 publicações no ano, então todas as 12 seriam volume 15. E o número seria 1 de janeiro, N2, número 2 de fevereiro e assim por diante. Então, todas as revistas, elas no mundo inteiro, elas são organizadas dessa forma. Então, o volume 18, provavelmente tem lá o volume 1, é a primeira revista, o primeiro ano de lançamento da revista, né? Então, aqui eu não coloquei mais, aqui o 11º ano foi em 1997, dessa revista aqui, Revista Paulista de Educação Física. Então, são as informações, né? Essa estrutura estatística ela é publicada, né, através de artigos, e são através dos artigos onde as informações são obtidas, que são publicadas em livros, né? Os especialistas. Eu trabalho com doenças de plantas. Então, eu como um especialista de doenças de plantas, eu posso escrever sobre resistência de soja à macrofomina fazolina. Então, eu vou estudar por vários artigos que foram publicados no mundo inteiro e vou traçar um paralelo sobre a evolução do estudo da resistência à macrofomina fazolina através de um livro, de uma publicação. Posso falar de macrofomina, posso falar de Fusarium solani, da fusariose, né? Posso falar sobre patógenos foliares, fazer uma revisão sobre essas doenças, e a fonte dessa informação para um especialista são os livros. E aí, desses livros, a gente passa essa informação para os alunos, para os estudantes, para a academia. Então, agora mudando um pouco, né, de assunto ainda, né, mas ainda abordando a questão de conceito, a disciplina é chamada de estatística. E uma das perguntas que vocês poderiam me dar é quais são os tipos de estatísticas que existem, né? Então, nós temos a estatística descritiva, onde ela tem procedimentos para apresentação desses dados, seria o primeiro trabalho preliminar com as medidas que são obtidas das variáveis dependentes, né? De uma forma conveniente, de uma forma comunicativa, onde seria uma forma de você sumarizar, resumir os seus dados. E outra estatística, outra etapa desse processo, desses dados que são obtidos pelas variáveis dependentes, né, uma segunda opção seria a estatística inferencial, que seriam procedimentos empregados para chegar a grandes conclusões ou inferências sobre as populações. Então, a estatística inferencial é muito mais robusta que a estatística descritiva, né? Mas ambas podem ser utilizadas para obter informações. Então, eu considero algumas informações preliminares, né? Então, depende da natureza dos seus dados. É claro que dependendo da área científica, né, da área de estudo, a estatística descritiva é muito utilizada para muitas áreas. Mas dentro da área do curso de ciências, né, da área de ciências agrárias, então você tem uma grande participação da estatística inferencial. E eu poderia colocar ainda uma outra inferência aqui, né, uma outra vertente, que seriam as estatísticas multivariadas, né, que também poderia estar aqui presente, que não vai estar dentro do curso de graduação, geralmente a gente estuda dentro da pós-graduação, né, e varia de cada escola, né, mas nós também temos anotem no caderno, estatística multivariada. Quando tem aqueles gráficos, aqueles clusters, aqueles análises de agrupamento que nós temos, essas são exemplos de estatísticas multivariadas
seria uma outra terceira categoria, mas né, uma outra plataforma que vocês poderiam utilizar. Professor, eu posso utilizar os 3 tipos de modelos de estatísticas para representar meus dados? Pode. Claro que as coisas elas não podem se repetir. Se tiverem a mesma informação, você tem que fazer uma tomada de decisão sobre a melhor forma de estatística para representar os seus dados. Então, se eles apresentarem informações distintas e complementares, na minha opinião, você pode utilizar todos os tipos de estatísticas para representar os seus dados. Então, aqui, um fluxo necessário para os seus resultados serem consistentes, serem representativos dentro da sua pesquisa. Então, da sua população, normalmente você faz uma amostragem, como eu falei para vocês, os motivos de se realizar essa amostragem. Então, numa etapa, você faz estatística descritiva, como eu falei para vocês, é a etapa inicial. Se fosse colocar em cima, então é claro que você coleta em uma parte da minha população, através das variáveis resposta ou dependentes, obtém a estatística descritiva, calcula as probabilidades de você ter as informações que estão presentes aqui, os seus erros, né? E a partir dessa probabilidade de você ter esse erro, né? Então você tem uma margem, né? Por isso que vocês vão estudar probabilidades mais à frente dentro da disciplina, você emprega uma inferência a partir dessa população. Por isso que a inferência estatística, a nova, o teste T, né? Vários tipos de testes de hipótese auxiliam vocês a terem uma inferência sobre a população. Então, a partir dos dados de estatística descritiva, considerando as margens de erro, vocês conseguem ter uma inferência, obterem acurácia e precisão para terem conclusões a partir da população de vocês. Tá? Então, esse fluxo que eu apresentei aqui para vocês, né, que é necessário para a obtenção de resultados, necessário para ter conclusão sobre a minha população, ele tem alguma importância, como a formulação de hipóteses estatísticas, né? Então, vocês estudaram sobre isso em metodologia científica, então, todo projeto científico ele tem um embasamento de uma hipótese, de um resultado possível a ser alcançado, a fixação de algumas regras de decisão sobre o seu ensaio, né? Os testes de hipótese eles têm o H0, a hipótese de nulidade, ou a hipótese, né, de você vai rejeitar, né, ou não rejeitar a hipótese nula ou hipótese alternativa H0, hipótese nula, hipótese alternativa H1. Outros elementos, né, que ressaltam essa importância desse fluxo estatístico que eu acabei de apresentar, que vai permear sempre, então, aquele processo que eu coloquei ali para vocês, para chegar à conclusão sobre a população, é o fornecimento de técnicas para um eficiente delineamento da pesquisa, na colheita, na tabulação e análise dos dados, que seriam representados pela estatística descritiva. E, por fim, outro item de importância desse fluxo que eu acabei de mostrar para vocês é fornecer testes de hipóteses que serão realizados de tal modo que a incerteza da inferência, né, os erros, possam ser expressas em um nível probabilístico, né, pré-fixado de inferência estatística. Os erros, normalmente, que vocês utilizam, ou de 1% ou de 5%. A gente vai ter uma aula e a gente vai falar sobre isso. Outras observações importantes são que, como as informações provêm de um conjunto menor da população, a amostragem, eu posso cometer erros no processo de escolha de alguns indivíduos da população. E, ao se fazer uma inferência, você vai tentar corrigir esses erros. Outro aspecto importante, esses erros são quantificados por um valor numérico denominado de probabilidade, né? Então, essa probabilidade vai auxiliar no reconhecimento de você rejeitar uma hipótese nula e ela não deveria ser rejeitada. E vice-versa, né? Então, são as situações que podem acontecer de você tirar conclusões, né? Que na vida, normalmente, a gente, às vezes, nem tudo que a gente enxerga é
E às vezes a gente tira conclusões precipitadas sobre muitas coisas. Por quê? Porque a gente não tem um embasamento. A gente pode ter uma margem de erro nas nossas conclusões. A passionalidade, você enxergar as coisas por um único ângulo, implica sempre numa grande margem de erro de probabilidade. Então, se você tem um acontecimento ocorrendo entre duas partes, você enxergou uma parte e tomou decisão sobre essa parte, isso implica que você pode estar cometendo erros. Então, você vai sempre na vida, a gente vai olhar a parte 1 e a parte 2, a partir dessas duas partes, de ouvir essas duas partes, você vai assumir, né, a sua conclusão, né, a sua inferência a partir das informações que são fornecidas. Então, o erro mencionado nesse contexto não pode ser confundido com engano. Erro de mensuração é consequência inevitável da tentativa de generalizações, né? Então, a amostragem é uma generalização, ou a flutuação da amostra, de amostra para amostra, né? Então, às vezes, algumas amostras vocês podem ter variações com relação às medidas que são implementadas sobre elas. Então, aí você precisa considerar, então, é um tema de uma aula subsequente, as margens de erro, né? Considerar essas possibilidades. É aquilo que eu falei, né? Quando eu tenho muita variabilidade dentro da minha parcela, dentro do meu tratamento, isso vai implicar em erro. Então, eu tenho que tentar corrigir essa variabilidade. Ela tem que ser homogênea dentro do meu tratamento e heterogênea, comparando um tratamento com o outro. Então, os 5 tratamentos, as 5 parcelas do tratamento 1, os indivíduos, quanto mais iguais, melhor do ponto de vista experimental. Agora, comparando o tratamento 1, né, os 5 indivíduos do tratamento 2, se você comparar tratamento 1 com o tratamento 2, é isso que eu desejo. É isso que eu desejo, que eles sejam diferentes entre si, que haja heterogeneidade entre tratamentos e homogeneidade no tratamento. No tratamento 1, nas 5 repetições, eles deverão serem homogêneos. Gravem isso. Coloquem isso no caderno de vocês. Devem ser homogêneos no tratamento e heterogêneos entre tratamentos no meu experimento. Então, experimentos, né, mal cuidados, normalmente você tem como testes, né, mais à frente eu vou falar para vocês os testes não paramétricos. Isso que eu estava falando sobre variabilidade no tratamento, entre tratamentos, né, é uma das premissas dos testes, né, que a gente tem, dos testes dos dados, quando eles apresentam distribuição normal. Vou falar isso mais à frente. Mas, então, existem testes que são paramétricos, que é o que eu desejo para minha análise estatística, né? E os testes não paramétricos. Então, quando os meus dados são mal cuidados, eu vou colocar um teste não paramétrico. Nem tudo está perdido, né? Ou então, quando você tem algumas condições de veranico, de seca, às vezes você tem um ensaio que é atacado por animais e destrói em algumas parcelas, você pode, esse acaso do ambiente, você pode empregar teste Q quadrado, é um exemplo de teste não paramétrico. E o teste F, que é o mais famoso, é um teste de hipótese, é um teste empregado para testes paramétricos. Então, a técnica estatística sofisticada de análise dos dados de pesquisa só funcionará se o projeto científico for planejado adequadamente. Né? O planejamento é importante para tudo, né? Então, na vida e nos ensaios científicos, então, ele é essencial. Presença de aleatorização. Né? Então, o que é aleatorização? É você sortear aleatoriamente sem criar uma situação, uma tendência. Você vai coletar dados de umas plantas e vai coletar dados das melhores plantas. Por exemplo, se você vai avaliar a doença, você pode avaliar a doença daquelas plantas que são mais doentes. Não, você tem que sortear, você não pode ter uma tendência. Então, sortear significa aleatorizar, o verbo aleatorizar. Então, você pegar de uma maneira aleatória, sem ter uma tendência. Um trabalho cuidadoso em laboratório de campo e controle das variáveis utilizadas, né, a ponto de que elas expressem as suas características
de uma maneira independente, que nenhum fator externo influencie na expressão das suas variáveis independentes do seu eixo X ou dos seus tratamentos, né? Então, nós temos aqui uma tabela, né? Uma tabela científica, ela tem um título sempre apresentado na posição anterior, né? Ela fica acima, então é isso que é extremamente importante que vocês considerem. Ela não tem linhas e colunas, esse seria um erro, uma tabela, né? Ela, embora esteja uma linha fina, ela tem que ser linhas transparentes, e ela tem só uma linha no cabeçalho, duas linhas no cabeçalho para mostrar os seus componentes, e uma linha no eixo aqui no rodapé. Então, ela vai a apresentação somente de linhas horizontais, não tem linhas verticais, e as linhas horizontais, elas estão somente no cabeçalho, no cabeçalho e no rodapé. Aqui as barras horizontais do rodapé e do cabeçalho, né, você vai ter, as siglas você pode colocar, representar, e essa sigla depois tem que ser expressa ou no rodapé ou aqui no título da tabela. Um dos pontos importantes desse título é que você deve considerar aqui, ó, o eixo X. Se a gente for imaginar as informações que representarem os tratamentos, e aqui os dados, ó, essa primeira coluna é um dado, é um Y1, Y2, Y3, se a gente fosse considerar. Então, todas essas medidas que estão sendo marcadas aqui seriam as variáveis respostas, só que são variáveis respostas temporais, né? Aqui são as gerações que são avaliadas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Então, eu poderia fazer um gráfico somente desse indivíduo com a primeira geração, desse indivíduo com a segunda geração, ou um gráfico com todos, né? Só que eu não posso fazer um gráfico com todos porque eu tenho uma quantidade muito grande de Y. Então, você vai ter que fazer um gráfico para cada um, se a gente fosse também mudar essa representação que vocês têm aqui, tá? Então, a crítica dessa tabela é o quê? Essas linhas, estão vendo? Essas linhas aqui, ó, que o professor está passando. Então, isso não pode ter numa tabela científica oficial e nem essa linha aqui, ó, horizontal. Sobre rodapé, então, o ideal é que você faça de tudo para que as informações elas fiquem aqui, tá? Fiquem no título, né? Se você não conseguir, você coloca aqui na porção interior. E esse asterisco, ó, tem uma chamada do asterisco para siglas, né? As informações, o que é quinta, né? Quinta G. Então, não pode ter siglas na sua tabela, desde que você não descreva o que é. Ah, mas você pode saber, mas as pessoas não têm obrigação de saber. Tá bom? E essas distribuições aqui, equidistantes, ocupação dos espaços aqui, tem que ser equidistante, eu não posso ter essa barra aqui para cá, tá? Então, ela tem que estar sempre ocupação, a quantidade de espaços das colunas e das linhas serem sempre homogêneas e equidistantes. Anotem isso, uma tabela científica, você não pode ter aqui essa linha aqui, ó, imagina, ela é invisível, ela não tem essa linha, mas ela não pode ficar com um espaço branco aqui, né, de inutilidade dentro da tabela. Então, sempre que forem fazer tabela, otimizem essa questão do espaço. Se vocês tiverem dúvida, me procurem que eu explico como, ou então a gente cria uma tabela, explico como distribuir homogeneamente os espaços, tanto de linhas quanto de colunas. Então, mas outra dica que eu posso colocar para vocês é façam, né, estudem, assistam, tem vários tutoriais, né, de como fazer uma tabela, ou então de uso do Excel. Então, para a aula nossa, como fazer tabela no Excel, vá lá e aprenda. Então, lugar de fazer tabela não é no Word, é no Excel. Depois você transporta para o Word, transporta para o PowerPoint. Então, aprendam. Algumas empresas, quando vocês saem formados, eles pedem conhecimentos de Word, PowerPoint e Excel. E hoje em dia tem até programação, Power BI, tem lá um monte de linguagens que também as empresas estão cobrando. Então, se preparem para o futuro de vocês. Então, saibam mexer, não fiquem de braços cruzados. Sejam exímias pessoas que manipulam tabelas e gráficos. Então, falei sobre tabela, ao que uma tabela deve ter, e agora sobre gráficos, né? Então, os gráficos, eles
tem aqui, podem ter uma legenda posterior, ou eixo X, e esse eixo X sempre tem que ter uma denominação do que ela representa, 1G, 2G, 3G, o que é isso? São as gerações que a gente acabou de ver na tabela anterior. E aqui, a variável dependente apontar na natureza, então tem que dizer o que é o eixo Y e colocar entre parênteses a unidade medida, se é metro, se é grama, se é centímetro. Não esqueçam disso. A maior parte das pessoas não tomam atenção com relação a isso. Essa aula, né, esse elemento que eu coloquei aqui na aula para vocês, tem a ver com metodologia científica, tá? Então, essa legenda aqui está na lateral, ela poderia estar aqui alongada, aqui em cima também. E agora, ao contrário da tabela, né, se a tabela, a legenda é em cima, que vocês têm muita dúvida, tá? Grave na cabeça. Tabela em cima, gráfico abaixo, tá? Então, esse gráfico a gente chama de figura, não é gráfico. Não existe gráfico, é figura. Figura abaixo, tabela acima. Figura abaixo, tabela acima. Ó, então, ó, fotos, ilustrações e gráficos, como que a gente chama? Figura. Se tivesse uma foto aqui, a legenda ia ficar embaixo e eu ia descrever o que a foto está me falando. Se tivesse um desenho, uma ilustração, também a legenda ficaria embaixo. Então, título de figura sempre na base, sempre abaixo. Ok? Então, a legenda, quando houver apresentação de mais de uma variável dependente, né? Então, vocês vão colocar aqui, cada linha é uma variável dependente que está sendo apresentada. Né? Ficou meio confuso, mas está aqui. Né? Então, cada coluna é uma variável dependente. Você poderia deixar fazer... Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poderia fazer 9 gráficos envolvendo crescimento e gerações dos indivíduos e tentar melhorar a qualidade desse gráfico. Então, com uma quantidade muito grande de variáveis dependentes, às vezes pode gerar muita confusão para a análise. Tá? Então, são situações. Então, geralmente, num gráfico, você tem lá a quantidade de informações do eixo Y. Tem alguns autores que falam de 0 a 10, né? Mais de 10 não botar no gráfico, aí você vai ter que estratificar, fazer mais de um gráfico para representar esses dados. Bom, depois, se precisar, eu vou dar um exercício para vocês sobre interpretação, né, de gráfico, então, em que vocês levem em consideração essas questões, precisa de informações do eixo X, do eixo Y, que não ter linhas aqui dentro do gráfico, esse espaço, né? Que essas linhas não vão, que não haja uma poluição visual, gráfica. Procurem olhar agora os gráficos dentro de artigos, entrem dentro de uma revista científica e peguem um gráfico científico e vejam se ele está de acordo com essas premissas que o professor colocou aqui para vocês. Né? Se está fácil de ser observado, difícil de ser observado, e que essa representação gráfica ela está funcional. Então, em geral, ela tem que ter essas questões que eu falei para vocês com relação à tabela, essas ideias, esses elementos de obrigatoriedade e essas questões de obrigatoriedade, né, sem linhas verticais e horizontais no espaço do gráfico, ter o nome do eixo X e Y, ter as unidades aqui da variável dependente, né? Você poderia até tirar a legenda aqui para reduzir, né, para poluir o menos possível o meu gráfico. E entendo, né? No momento que vocês estiverem elaborando gráficos para os seus dados, quem deve aparecer mais são os meus dados. Sempre, sempre, sempre. Anotem no caderno de vocês. Sempre, tanto numa representação de tabela ou de uma representação de figura, né? Os meus dados que devem aparecer mais do que qualquer outra coisa. Não é aqui o eixo X, não é o eixo Y, não é a minha legenda. Então, essas questões que eu estou falando de linhas, de bordaduras, né? Tirar a bordadura externa, que é outra questão que aparece no Excel, ele é meio automático, tem uma linha aqui que aparece, retira isso para apresentar. Faz no Excel esse gráfico, faz, né, essa figura, faz no Excel, faz a tabela no Excel e transporta depois isso. É essa ideia que vocês devem ter. Depois transportar isso para o PowerPoint, transportar isso para o Word. Então, vocês deveriam ter abordado, ter aprendido essa ideia, tanto em metodologia científica, tanto em
informática no primeiro período. Vocês estão no segundo período, então fiquem atentos com relação a isso. Então, hoje eu vou encerrar com relação a isso. Então, cientificamente, nós temos dois tipos de representações aqui dentro da estatística, ou na forma de tabela, ou na forma de figura. Então, a figura, na verdade, tem um monte de outras coisas que a gente chama de foto, ilustração, cluster, enfim, infográficos, né? Tudo isso vai ser chamado de figura. Gostaria que vocês entendessem isso, tá? Então, com isso, eu finalizo a aula de hoje, dia 12 de outubro, e aguardem, né, os exercícios que eu vou colocar lá para vocês, para serem realizados em relação a esse tópico.